podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Anderson e Amabile conversam com a professora Fernanda Zandoná sobre a diferença entre as bancas de redação nos vestibulares. Olá, eu sou o Anderson Nicolau. E eu, Amabile Fiuza, e nesse podcast a gente vai falar sobre a diferença das bancas de vestibular e redação. Para falar sobre isso, convidamos uma especialista no assunto, a professora Fernanda Zandoná, referência de redação aqui de Avaré. Então, para começar, a gente queria saber, quais são as dificuldades da maioria dos alunos para fazer redação e o que você indica para a gente começar a melhorar as notas. Certo. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, quando a gente pensa em redação, a gente tem um arsenal de coisas para pensar, né? Porque acho que a primeira coisa que a gente deve colocar em mente é a questão da leitura. Sem leitura, a gente não consegue escrever um bom texto, né? Então, a leitura é a base para a gente escrever um bom texto e também, quando você lê, né, você assimila vocabulário, você assimila repertório, tudo isso vai ajudar com certeza na redação. E aí vai sanar algumas dificuldades também, né? Acho que o que a gente mais encontra, os erros assim que a gente mais vê, é difícil pontuar assim o erro, mas acho que de acordo com as competências que a gente vê, seria mais relacionados à questão da gramática em si mesmo. O que você acredita que seja a essência de uma boa redação? Olha, acho que depois, né, de se fazer uma boa leitura, de você ter todo um repertório, de você buscar livros de história, filosofia, sociologia, enfim, conceitos de geografia, de atualidades, eu acho que o vocabulário é importante, né, o que você vai usar ali no seu texto. Acho que o seu poder também de criticidade, né, quando você olha para o tema, como que aquele tema ele te toca, ele atravessa, como que você vê isso no contexto que você vive, né, na sociedade. Então, acho que se você conseguir, né, pensar sobre todas essas questões, tiver um bom vocabulário, usar bem a questão gramatical, porque uma coisa não se desvencilha da outra, né? Quando a gente fala de redação, a gente fala da questão da gramática, a gente fala da questão da literatura, das outras disciplinas. A redação ela é interessante porque ela é muito interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, uma coisa está bem ligada à outra. Então, acho que se é um aluno que lê, um aluno que está a par de tudo que está acontecendo ali ao seu redor, não tudo, mas os principais assuntos, que tem empatia também, né? Acho que essas questões ajudam a construir uma boa redação. Você falou de ter repertório, qual dica você daria pra gente, porque tem os bons repertórios e tem os repertórios não tão bons. Quais dicas você daria, de filme, livro? Legal. Eu acho assim, Amabile, que quando a gente pensa em bom repertório, acho que a gente pensa mais na questão dos clássicos, né? Então, quais repertórios eles são clássicos? Eu diria que são aqueles que vocês estudam já ao longo do ensino médio, né? Porque a gente não vai passar a vida toda estudando só para redação. Vocês estudam as outras disciplinas e acho que aproveitar isso, né? Que vocês trazem das outras disciplinas, aquilo que você vê na aula de filosofia, de sociologia, ou a um documentário que você assiste, um telejornal, um seriado, né, uma música. Eu acho que não existe repertório ruim e repertório bom. O que existe é a forma que você vai articular aquilo no seu texto, né, aquilo que como você vai unir isso à sua redação. Não adianta nada eu citar Machado de Assis, lindo, maravilhoso. Quem não gosta é porque leu errado, leia de novo, viu, gente? Então não adianta nada você citar Machado de Assis e não conseguir articular com aquilo que você está construindo no seu texto, no seu argumento. Por outro lado, eu posso citar, sei lá, vou dar um exemplo bem simples, mas um filme da sessão da tarde, que seja, né, nem tanto. Uma música, né, uma música que seja uma música mais popular. Às vezes as pessoas falam, mas eu posso citar? Pode, desde que você articule bem o seu texto. Então a dica que eu dou é essa, você está sempre atento àquilo que você está lendo, àquilo que vem até você, de forma crítica, porque tudo pode ser repertório, né? E hoje, quanto mais autoral o seu texto é, melhor. Talvez isso seja um diferencial também para a redação, né? Porque hoje a gente sabe que os níveis, eles são maiores, né? A questão de se pensar a redação, de se corrigir a redação, hoje a redação ela é vista como uma prova quase que destacada assim, das outras provas.
Porque no Enem, se a gente for pensar, ela vale 1.000, né? Então é um peso muito grande. Então, quando a gente pensa, né, mas o que eu tenho que fazer para tirar 1.000 numa redação do Enem? Eu acho que o normal da vida é escrever um texto dentro da estrutura, né, que se pede, que é a dissertação argumentativa, mas também pensar que você tem que ter alguma coisa que é sua ali, que é essa autoria, e ela pode vir por meio de um bom repertório, né? E esse bom repertório, inclusive, como eu disse, ele pode ser uma música, ele pode ser um seriado, é algo do seu universo, né? Acredito também que a questão de você ler clássicos, né? A gente discute muito essa questão hoje, né? Inclusive, acho que a gente até discutiu há um tempo, faz tanto tempo, acho que foi há um ano, o Felipe Neto soltou um tweet, a gente discutiu isso em aula, né? De que ler Machado de Assis e Álvares de Azevedo é um desserviço das escolas, né? Ele foi muito radical nessa postura, talvez foi infeliz até pra gente falar de questões de lugar de fala, né? Claro que se ele diz isso, é porque existe uma parcela da população que pensa sobre isso, mas a gente ainda valoriza isso na redação, né? Não só na redação, mas também nas questões de literatura que são cobradas nos vestibulares, e os grandes vestibulares, eles ainda trazem os clássicos. Então, ler os clássicos e usar os clássicos nas redações também é muito importante. A gente vê bastante redação acima da média, principalmente da FUVEST, que traz muito do que está na lista de livros obrigatórios. Então, a gente tem uma lista de livros obrigatórios, né, de 10, 12 livros, e a galera se aproveita desses livros para escrever a redação. Então, é uma coisa que vai levando a outra, né? Então, a leitura dos clássicos, acho que assim, é o que eu recomendaria, assim, no primeiro momento. E quais bancas você acha que, seriam principais para os alunos focarem, mais importantes? Bom, a gente tem a tríade, né, aqui em São Paulo, que é o Enem, né, Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem a FUVEST e a gente tem a Unesp. Por que eu falei dessa tríade e não coloquei a Unicamp? Porque essas três bancas, elas pedem dissertação argumentativa. Então, se você for prestar uma das 3 bancas, você vai estudar dissertação argumentativa. A Unicamp, ela é muito semelhante aos vestibulares do Paraná, né, em que se pedem gêneros textuais. E a Unicamp, diferentemente dos vestibulares do Paraná, ela não traz uma lista de quais gêneros irão cair. Então, pode ser que eu me depare com carta, pode ser que eu me depare com relato, pode ser que eu me depare com texto para podcast, pode ser que eu me depare com textão de Facebook, etc. Então, acho que isso é um diferencial. Quando você vai prestar a Unicamp, você tem que estar atento a essas questões. E os vestibulares do Paraná, eles trazem, né, uma lista de gêneros que vão cair. Então, isso acaba facilitando. A Unicamp já não. A tríade que eu comentei, né, quando você estuda dissertação argumentativa, para essas 3 bancas, é interessante você estudar a estrutura, que é uma estrutura ortodoxa, clássica, mas eu acredito que quando a gente vai olhar a fundo essas bancas, elas têm bastante diferenças, né? A gente sabe que no Enem, a gente tem um problema social, a gente vai ter que resolver de forma minimizadora, né? Mas tem que resolver esse problema social. Na FUVEST, a gente tem temas mais abstratos. Na Unesp, a gente costuma dizer que os temas são bilaterais, né? Eles têm 2 lados. Inclusive, a própria sociedade ainda não se decidiu a tendência de qual lado é melhor que o outro. Mas mesmo assim, né, o aluno tem que discutir todas essas questões. Então, acredito que estudar dissertação, de uma forma geral, é importante, mas conhecer também as peculiaridades das bancas, né, acho que também é interessante. Dessas bancas que você citou, qual que você acha particularmente mais interessante, assim? Ótima pergunta. Eu adoro dar aula de FUVEST. Claro que Enem, né, é a mais pedida, porque vai te dar várias chances, né, para você ingressar no mercado de trabalho, para você ingressar na faculdade, enfim, etc. Mas eu acho que a FUVEST, pensando na redação, ela é uma prova mais livre, né? Ela é uma prova em que você tende a ser mais você, né? Quando a gente pensa no Enem, ela é uma redação mais tradicional, né? Na FUVEST, não que não se peça uma dissertação aos moldes dissertativos, também se pede. Só que os temas da FUVEST, eles deixam você um pouco mais livre, você consegue pensar filosoficamente, né? Você consegue pensar como os temas te atravessam. Teve um tema, por exemplo, de 2010, que foi sobre a questão da imagem. E quando a gente pensa na questão da imagem,
você pode trabalhar muitas coisas ali, né? Você pode trabalhar a questão da imagem do homem perante a sociedade, você pode trabalhar a questão do trabalho, você pode pensar na questão das instituições, né? Igreja, escola, própria sociedade. Então, ele é muito mais, os temas eles são muito mais abertos, né, à discussão, eles são temas mais, acho que é subjetivo, né, mas são temas mais gostosos de serem trabalhados. E é uma banca também que não te engessa tanto, se comparada com outras. O que você acha da diferença entre a redação e as respostas objetivas de provas? Então, quando a gente pensa no sistema de exames que a gente tem no Brasil, ele engessa o aluno, né? No sentido de que ele vai para a primeira fase, responde as questões objetivas, enfim. Quando ele vai para a redação, é a parte mais humana, né, de todo esse processo. Porque é onde ele vai mostrar o ponto de vista dele, vai mostrar como ele é um cidadão pensante. Então, essa questão da gente avaliar o aluno pela redação, eu acho que é a parte mais humanizada que a gente tem, né, nos exames vestibulares. Alguns exames vestibulares pedem entrevista, mas são poucos ainda, né? Então, acho que a primeira fase é um pouco mais mecânica, né, digamos assim, e a parte da redação, ela com certeza é um diferencial. Porque é onde você vai ver se o aluno ele fere direitos humanos ou não, né? Se fere direitos humanos, por exemplo, a redação é zerada, enfim. Então, é um processo e mostra esse processo, né? Porque para você construir uma redação, para você chegar ali no vestibular, escrever uma redação de 30 linhas, uma redação robusta, é porque você tem todo um arsenal, né? Você lê, você é um aluno crítico, você entendeu a frase temática, enfim, você estudou para aquela prova. Então, acredito que a parte da redação ela seja mais humana, acho que é essa palavra que eu diria, sabe? Mais que pode englobar também, né? Você ali como aluno, como ser humano, como ser pensante. Que é isso que a gente valoriza no final das contas, né? O pensamento. E qual das bancas você acha que é mais difícil e por quê? Então, pensando na redação, para o aluno, talvez seja a FUVEST, né? Acho que as provas da FUVEST, elas tendem a ser também as questões objetivas, né? Seriam mais difíceis. E isso também vai transparecer para a redação. O tema do ano passado, por exemplo, foi as diferentes faces do riso. Então, a gente percebe que é uma coisa mais abstrata, né? E aí você tem que mostrar de uma forma concreta no seu texto. Então, talvez isso já seja um desafio para o aluno, né? Pensar que ele tem que escrever sobre fronteiras, por exemplo. Em que sentido, né? Então, qual o sentido das fronteiras? Qual o sentido das diferentes faces do riso? Qual o sentido das imagens, né? Que eu já pontuei aqui para vocês. Então, acho que pensando nessa vertente, né, de temas sociais e temas mais subjetivos, acho que por conta disso. E também a gente não pode deixar de pensar que as pessoas, né, os vestibulandos, eles procuram mais a FUVEST. Pelo menos aqui, né, no local estado de São Paulo, é um dos vestibulares mais concorridos, e não é à toa, né? Porque ele tem também essa tendência a ser mais difícil. O que você acha da flexibilização das bancas sobre os repertórios, que tipo, agora eles estão aceitando mais repertórios de séries, de filmes, coisas mais tipo, não engessadas nos livros? Eu acho que vai muito de encontro com a questão de mostrar o perfil do aluno que a gente tem hoje. E acho que isso é muito importante, né? Porque não tem um manual. Quando a gente fala de redação, a gente está falando de ciências humanas, né? Então, quando a gente fala de ciências humanas, a gente pode pensar que não tem uma regra. Claro que a redação tem uma regra, mas no sentido de que o que eu posso usar, quais os limites, né, para eu usar no meu texto ali, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, eu acho que essa, como vocês chamaram, é muito legal essa palavra, flexibilização, realmente é isso que acontece. Então, essa flexibilização aí, ela vai mostrar pra gente que é importante o que você coloca no seu texto. Como você articula isso no seu texto, né? Então, acho que isso é muito importante para mostrar a identidade mesmo desse aluno, né? Esse aluno conectado com a tecnologia, esse aluno do século XXI, esse aluno que é uma geração que aprende, né? Fazendo várias coisas, é um multitarefa. Então, acho que isso é interessante. Mostra essa vertente desse aluno, né? Eu acho isso bom porque tem gente que, tipo... A gente fala que meio que pessoa que gosta de ler tem meio que um dom, que não é todo mundo que gosta de ler e que, tipo, lê um livro porque gosta. E a nossa geração, a gente assiste série, a gente não gosta de ler. Não, eu gosto de ler, mas não é todo mundo que gosta de ler livro, porque, não sei.
Então, e é interessante que, por exemplo, até um podcast pode ser repertório da sua redação, né? E eu acho, Mabri, que aí tem uma coisa também que a gente podia pensar, que a leitura ela é um hábito, né? Então, se é incutido isso em você, enraizado isso em você, desde que você é criança, consequentemente, você vai ser um adolescente, né? Um adulto leitor. Comigo foi muito assim. Acho que eu já contei até essa história pra vocês, não sei, mas quando eu era pequena, não que eu seja muito grande hoje, mas quando eu era criança, a minha mãe, ela me fazia, e essa é a palavra, né, gente, esse é o verbo, tá? Ela me fazia ler um livro por semana, um livro, 2 livros, dependendo do tamanho do livro. E ela me fazia fazer um resumo também desse livro, vai vendo. Inclusive, depois eu escrevia crônicas e nem sabia que eu estava escrevendo crônica. Então, eu sempre fui, assim, muito imersa, porque a minha mãe era professora. As minhas tias eram professoras, então eu me via na obrigação de mostrar para elas que eu também gostava, que eu também... Então é uma coisa, unir o útil ao agradável, sabe? Então é um hábito. E quando isso se torna um hábito, você gosta do processo, você não sente, né? Aquilo é natural para você. Então, eu não tô lendo esse livro por obrigação, porque a escola me mandou, porque tá na lista dos livros obrigatórios, né? A palavra obrigatória já te dá um choque ali. Então, acredito que seja mais nesse sentido, né? De ser um hábito e de você trazer isso pra sua vida, né? De você passar isso pro seu filho, enfim. Então, mas eu concordo, as gerações hoje, né? Por serem mais tecnológicas, nativos digitais, aí elas são gerações que tendem a ter um pouco de, não sei, né? Tem outras atratividades, né? E a gente é uma sociedade também muito imagética, né? A gente gosta de ver imagens, tanto é que as redes sociais que a gente mais usa é o Instagram, o Twitter, perdoe meu inglês, eu não sei falar inglês, Instagram, o Twitter, e são redes sociais que mostram que a gente escreve muito pouco, né? Quando a gente escreve muito pouco. Então, são redes sociais imagéticas que combinam muito com essa geração que a gente vê hoje, né? Que é a minha também, porque eu sou jovem. Você acredita que essas novas gerações estão lendo menos que as anteriores? E você acha que isso é prejudicial ou... Bom, aí tem um ponto muito interessante, porque a gente não sabe se as gerações hoje, elas leem menos, porque eu acho que a gente tem muito acesso, sabe, à informação. Então pode ser que a gente leia mais. Eu acho que talvez a geração de hoje ela leia mais, mas pode ser que ela não leia nada com profundidade. Ela é o que a gente chama de geração T, né, que é a geração T de testemunha. Ela sabe muita coisa, mas ela não sabe aprofundar as discussões. Então, se eu perguntar para vocês alguma coisa, qual a sua opinião sobre determinado problema social? Eu tenho essa opinião, mas por quê? Parou aí a discussão. Então, não tem um aprofundamento. O Karnal fala sobre isso. O Leandro Karnal ele fala muito sobre essa questão de que a gente lê, a todo momento a gente está digitando, a gente está ali com o texto na mão, a gente está conectado, a gente sabe o que acontece no mundo, no mesmo momento que aconteceu, mas a hora de discutir sobre isso a gente não consegue discutir. Então, eu estava lendo um artigo também que falava sobre essa questão, né, da geração T, ser uma geração T de testemunha, que só testemunha os fatos, também por ser um pouco multitarefa. Quando você faz 2 coisas ao mesmo tempo, você não se concentra em uma delas. Totalmente não. Também era o que o artigo estava dizendo, né, cientificamente. Então, isso é um problema, mas isso também pode ser visto como uma coisa boa, porque você está ali, né, você lê, você está imerso nos assuntos atuais, então acho que isso também é positivo em determinado momento. Para finalizar o assunto de redações agora, eu tenho uma pergunta sobre o Enem. Os temas das redações do Enem são sempre sobre problemas sociais no Brasil. O quão importante se considera esse espaço de destaque que o Enem cria, buscando debater algum assunto que não é tão debatido na sociedade atualmente? Nossa, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso dá voz também para as pessoas. Teve um tema, para citar um deles, né, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Depois que o Enem, né, as pessoas fizeram a redação em si do Enem, aumentou, assim, triplicou, quadriplicou no mesmo dia, no domingo, o número de denúncias de violência contra a mulher. Então é uma coisa que a gente percebe que, gente, a importância da redação aí, né? Então, olha isso, é um movimento, assim, que, claro, é um texto que você está escrevendo no papel, mas passa, né, perpassa o papel, ele é ativo, é uma coisa que você vai modificar o meio que você vive, isso é tão importante. Então, acho que quando a gente pensa na importância da redação, é isso que eu estou dizendo, sabe? Ela é uma coisa humana.
E voltando para a questão da violência contra a mulher, quando o Enem, então, postulou isso na redação, né, pediu para a galera pensar, escrever, dissertar sobre isso, a proposta, ela trazia inúmeros tipos de violência também. A gente pensa que a violência contra a mulher é o estupro, é o feminicídio, também é, mas também a questão da violência verbal, a violência psicológica, né, a violência que a gente vê, por exemplo, em comerciais, essa violência às vezes ela é velada, né, a violência que a gente vê nas letras de música, essa violência também é velada. Então eu acredito que dar voz para essas minorias, né, acho que seja uma pegada muito interessante do Enem. O ano passado mesmo, acho que todo mundo se surpreendeu, né, com o número de pessoas que não tinham registro no Brasil, como assim? E é um assunto que o Enem tem uma mágica, gente. Eu gosto bastante do Enem também. Na verdade, eu gosto de todas as duas. O Enem tem uma mágica que é assim, ninguém sabe o que vai cair no Enem, óbvio. A gente sabe que é um problema social atual no Brasil, até aí, beleza. Só que aí você chega pra fazer a prova, você nunca ouviu falar do tema, né? Sim. Só que magicamente, você escreve uma redação muito boa, que tem uma professora boa também que ajudou, lógico, óbvio. Mas aí você sai dessa redação com a sensação assim, poxa, eu escrevi uma redação interessante, escrevi uma redação legal, e eu ainda pensei sobre um tema que passa por muitas pessoas, e principalmente a questão das minorias, essas pessoas marginalizadas. Podia citar vários aqui, né, vários exemplos. A questão da formação educacional de surdos no Brasil. Então, o número da comunidade surda, né, é imensa no Brasil. E como se dá a educação para essas pessoas, né? Como como esse grupo é incluído nos meios educacionais, enfim. Então, acho que é muito importante nesse sentido, né, a questão da gente pensar a redação para algo que vai ser ativo na sociedade. Vai mudar o meio que a gente vive, né? E a gente até brinca. Na redação do Enem, a gente tem que dar uma solução. Eu brinco com os alunos. Alunos de 15, 16, 17 anos vão solucionar problemas que nem a ONU solucionou, né? Nem a Polícia Federal solucionou, nem, nenhum órgão solucionou, e vai o aluninho lá que vão tentar solucionar um problema. Então, acho que nesse sentido é interessante a gente pensar como teriam viés para solucionar. Um aluno de 17 anos consegue pensar nisso, né? E as instituições ainda não, infelizmente. A gente queria saber também por que você quis ser professora justo de redação. Então, gente, eu sempre gostei muito de ler, né? Como eu comentei com vocês. No começo eu fui inserida, né? Jogada nesse processo da leitura, mas depois virou um hábito. Eu sempre estudei escola pública, e nas escolas públicas as bibliotecas são enormes, imensas. Parece que quando eu era pequena as coisas eram maiores ainda, né? Então eu lia sempre, minha tia trabalhava na biblioteca da escola, inclusive, e aí eu sempre pegava um livro, pegava outro, pegava no horário que eu queria, porque ela era bibliotecária lá, então era bem de boa, assim. Então eu sempre li muito, sempre gostei de ler, e eu sempre me via sendo professora. Talvez não, com certeza por influência, né? O exemplo que a gente vê, que o exemplo arrasta, né? E aí, quando eu era criança também eu dava aula pras pedras lá em casa, era uma coisa assim meio que natural, sabe? Parece que eu nasci para ser professora, é um dom. E quando eu comecei a dar aula, isso foi em 2011, já faz um tempo. Quando eu comecei a dar aula, eu percebi que faltava muito professor de redação. Então tinha bastante professor de literatura, gramática, a gente vê bastante. E redação não. Então eu comecei a me interessar pela área. Então, também porque o destino quis assim, né, as circunstâncias me puseram para dar aula de redação, mas eu tive um semestre só na faculdade de produção de texto, dos 4 anos que eu estudei. Então, o que eu sei é porque eu estudei, porque é um assunto que eu gosto, uma coisa que, uma coisa que eu tenho facilidade. Então, eu sempre gostei de escrever. Eu escrevi um livro, não sei se eu já contei para vocês, mas eu escrevi um livro, eu tinha 8 anos, eu tinha acabado de aprender a escrever, aí eu escrevi um livrinho, sabe? Claro que ainda não foi editado, tá, gente? Espero que um dia seja. Mas eu escrevi um livro, eu tinha 8 anos. A escrita sempre fez parte da minha vida. Eu já ganhei concurso por escrever textos. Os meus textos eram os melhores da sala. Eu conto isso mesmo porque eu me acho, não. Me acho. Então é isso. Sempre fez parte, assim, do processo. E ser professor de redação, assim, é maravilhoso, maravilhoso. A gente consegue extrair o melhor do aluno, sabe? Eu acredito que a gente, se a gente estiver inserido na sociedade, todo mundo, né, está inserido na sociedade, a gente tem que mudar positivamente de alguma forma, né, a sociedade. Então acho que a redação ela ajuda muito nisso. A gente debate muito, a gente ouve o ponto de vista do outro, né? E não existe argumento bom ou ruim.
existe argumento bem estruturado, né? Então não é porque você é contra a minha opinião que eu não gosto do Anderson, não é porque a Amabile é a favor que eu gosto da Amabile. Muito pelo contrário, são coisas objetivas, né? A gente vai olhar os textos. Então acho que é isso. O quão difícil você considera ser professora? Porque, tipo, eu acho que não é fácil. Tipo, você lida com um pessoal mais jovem, que não é um público tão fácil. Olha, na verdade, eu gosto muito de dar aula pro ensino médio. Eu acho que é um público, não sei, a gente fala, parece que a gente fala a mesma linguagem, assim, né? Eu não sou tão velha, tá, gente? Então parece que a gente fala a mesma linguagem. Eu me vejo muito, né, neles, assim, tem muita empatia. Então eu acho que essa questão de identificação acho que ajuda, sabe? A dar aula de redação, a gostar de dar aula. E claro que a gente tem desafios, né? A gente tem... todos os dias a gente tem percalço, a gente tem que driblar essas coisas, mas eu acho que é jogo de cintura. Eu acho que é muito como você lida com a situação, sabe? Eu aprendi muito a saber lidar com a situação ao longo do tempo, porque é amadurecimento, né? Você não nasce pronto. Sim. Você não nasce pronto. Então, acho que é isso. Uma questão também interessante que eu lembrei agora, né, que vocês perguntaram da questão da redação na minha vida, porque eu fui professora de redação, etc., é que eu vejo hoje, né, quando a gente pensa em alguns temas, assim, eu vejo que eu consegui mudar muito o meu ponto de vista, eu mesma, sabe, como pessoa, como ser humano, eu consegui mudar muito o meu ponto de vista em questões que antes eu tinha uma opinião que era X, hoje a minha opinião é Y, mas porque eu também ouço os alunos, porque, enfim, leio mais coisas, então acho que, né, somos assim, seres humanos em construção e temos opiniões que podem ser mudadas, sim, por que não, né? O quanto você considera que os professores influenciam no futuro de um aluno? Nossa. Tanto profissional quanto socialmente. Eu acho que é demais. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito importante. Ela é uma profissão assim que dita, né, o futuro. Porque se a gente não prepara bem um aluno, se a gente negligencia alguma coisa, esse aluno ele vai depois ser inserido, ser jogado na sociedade. E como que que responsabilidade que é essa, né? Que tipo de aluno que eu quero formar, que tipo de ser pensante eu quero formar. Então, acho que é primordial, né? Porque para existir, por exemplo, um médico, existe um professor. Para existir um presidente, existe um professor. E eles vão ser os futuros médicos, senadores, professores, presidentes, etc. Né? Você estava falando que o professor é fundamental para qualquer formação de profissão. Você acha que a profissão de ser professor deveria ser mais valorizada, né? Com certeza. A gente vê que, acho que até é senso comum isso, né? Que no Japão, quando se valoriza o professor, né? Se curva perante o professor, no Brasil talvez a gente não tenha essa valorização. E isso reflete, inclusive, na questão dos alunos não quererem hoje serem futuros professores. É difícil quando você chega numa sala de aula, pelo menos é o que eu tenho percebido. Eu pergunto, quem aqui quer ser professor? Se um levantar a mão, você já fica, nossa, que bom. Antes, né, a gente não via isso. Então, acho que essa desvalorização, ela se mostra também no desencorajamento das pessoas quererem seguir a carreira, né? Infelizmente. Nessa área, assim, você falou que tem poucas pessoas adeptas a isso. Qual conselho você daria para alguém que se interessa nessa área? Tem o dom para lecionar e tem vontade também? Eu acho que hoje o conselho que eu daria é não desistir da profissão. Né? Que às vezes a gente se pega assim, em momentos que são, né, de altos e baixos, mas eu acho que as coisas vão tender a melhorar, espero, né? Espero que o professor seja mais valorizado. E quando a gente fala nisso, a gente está falando também, né, nas instituições, para valorizarem as instituições, valorizarem o professor. Não é só questão econômica que eu falo, né? A questão da família. Tem até uma charge que eu cheguei a comentar com vocês, que mostra o professor em 1969 mostrando a nota pro filho, e aí os pais brigando com essa criança, né? E em 2009, essa mesma cena reproduzida, os pais brigando com o professor. Então a gente percebe que em alguns momentos a gente vê esse impasse, né, da família, dando voz para o aluno e, enfim, não entendendo, né, não valorizando o professor em si. Então, acho que essas coisas podem mudar ainda, né, vão mudar, espero. Uma visão positiva aí do futuro. Para finalizar, então, a gente queria que você desse mais conselhos agora sobre a parte, tipo,
para ter um bom desempenho no vestibular? Tipo, o nervosismo, essas coisas, como que o pessoal pode controlar isso? Muito boa pergunta. Eu acho que é assim, gente, quando você está diante de uma prova, seja qualquer prova, você já fica tenso, né? Igual a gente aqui no podcast. Não parece, mas nós estamos muito nervosos. Então, quando a gente está diante de situações como, né, uma prova de vestibular, um exame, eu acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo nervoso. Então, você é mais um nervoso. Então, acho que o que você pode fazer é olhar para aquela prova, né, ou se você estiver fazendo a redação, olhar de novo para aquele tema, respirar fundo e pensar em todo o processo que você teve até chegar ali, né? Porque não é uma coisa que você estudou por 5 minutos, por 5 meses, por 5 anos. É um processo que você estuda desde que você é pequenininho, desde que você entra na escola até o 3º ano, até o cursinho, etc. Então, acho que você olhar para todo o seu percurso de vida, todo o seu projeto, vislumbrar tudo isso, talvez ajude. As pessoas falam, né, professora, eu estava diante da redação, do tema, me deu um branco. É comum? É normal. Nos 5 primeiros minutos, talvez você surte, dê branco, você chore, você quer sair correndo. Você vai querer muita coisa, inclusive não estar ali. Mas eu acho que depois vai passando, sabe? Acho que é um processo, assim, de você pensar, respirar fundo, lembrar de coisas que te acalmem também. Acho que ajuda, né? Então, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. E também gostaria de agradecer a Fernanda por ter aceito vindo aqui. Foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço os elogios e, assim, né, vocês perguntaram muitas coisas e eu vejo, né, que vocês, todos que estão aqui, todos os meus alunos, assim, o quanto pessoas boas vocês são. A gente percebe isso em vocês, nos olhos de vocês todos os dias. E acho que é isso, gente. Vamos continuar acreditando no ser humano que as coisas vão dar certo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada por assistir. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.